Vamos à síntese do capítulo, segunda parte. Vamos trabalhar com as principais disposições da Lei 8.112/90, o Estatuto do Servidor Público Civil no âmbito federal. Bom, nós começamos falando das formas de provimento e das formas de vacância. Nas formas de provimento nós temos o quê? Aqueles atos que perfazem, que estabelecem o vínculo da pessoa com um cargo ou com a administração pública, como a nomeação, a readaptação, a promoção, a reversão, a reintegração, a recondução, o aproveitamento, são todas formas de provimento. No tocante à vacância, nós temos exatamente o quê? As formas de colocar fim a este vínculo da pessoa com a administração ou com o antigo cargo. Por exemplo, exoneração, que é a exclusão do servidor sem caráter de penalidade, a demissão, que tem caráter de penalidade, o falecimento, a aposentadoria, a promoção, a readaptação e a posse em outro cargo inacumulável. Lembrando que nos três últimos casos nós temos, ao mesmo tempo, formas de provimento e de vacância. Promoveu, para onde foi? Provimento, o cargo que deixou, vacância. Readaptação, para onde foi? Provimento, o cargo que deixou, vacância. E a posse em outro cargo inacumulável é o mesmo raciocínio. Falamos da remoção, que é o deslocamento do servidor para desempenhar suas atividades em outra unidade, com ou sem mudança de sede. Já na redistribuição, o que nós temos é o deslocamento do cargo. Isso mesmo, cargo ocupado ou vago, dentro de outro órgão ou entidade do mesmo poder. Eu desloco o cargo ocupado ou vago. Se o cargo estiver ocupado e o servidor não for deslocado junto, esse servidor ficará em disponibilidade ou desempenhará suas atividades em outra unidade até o adequado aproveitamento. Ok? Maravilha? Então, se ele não for junto, fica em disponibilidade ou desempenhará provisoriamente suas atividades até o adequado aproveitamento. Na sequência, falamos das vantagens, que se resumem às indenizações, gratificações e adicionais. Dentro das indenizações, nós temos que ter qual raciocínio? A administração ressarcindo o servidor, reparando o servidor, indenizando o servidor de algum gasto que ele teve. Mudança permanente é exatamente ajuda de custo. Deslocamento transitório são as diárias. Utiliza transporte próprio, indenização de transporte se ele trabalha com esse veículo. Utiliza o veículo para o trabalho. E, por fim, também o auxílio moradia para algumas autoridades do alto escalão. Nas gratificações, nós vimos a gratificação para o exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Vimos a gratificação natalina, que equivale ao 13º salário, e também a gratificação por encargo de curso ou concurso. Gratificação por encargo de curso ou concurso, ok? Na sequência, os adicionais foram os adicionais de insalubridade, periculosidade, atividade penosa, adicional por serviço extraordinário, que é que nem a hora extra, adicional noturno e adicional de férias. Vimos também as licenças, que estão dentro dos direitos dos servidores públicos. E eu destaco a licença para capacitação, 3 meses remunerados para concluir curso de capacitação que tem relação com a atividade do servidor. Além dessa licença capacitação, agora nós temos também o afastamento para cursar mestrado, doutorado ou pós-doutorado no Brasil ou no exterior. Isso mesmo. Durante o período do mestrado, doutorado ou pós-doutorado, o servidor fica afastado, recebendo por isso, mas, claro, tem que preencher alguns requisitos para conseguir, é a critério da administração deferir ou não, e depois tem que ficar o mesmo tempo que permaneceu afastado dentro da administração, trabalhando, desempenhando suas atividades, sob pena de ter que indenizar a administração pública. O mesmo ocorre se ele não adquire o título de mestre, doutor ou pós-doutor. Também tem que indenizar a administração, salvo por motivo de força maior, a critério da autoridade competente. Regime disciplinar, o que eu destaco? O servidor poderá ser penalizado no âmbito civil, penal e administrativo.
Processo civil, penal e administrativo correm ao mesmo tempo. Posso impor as 3 sanções ao mesmo tempo. Naturezas distintas essas sanções possuem. Mas absolvição no crime, por negativa da autoria ou negativa da existência do fato, exige absolvição na esfera administrativa e também na esfera civil. Guardem essa informação. Ainda a respeito das sanções, ainda a respeito do regime jurídico disciplinar do servidor público, quais sanções eu posso impor nos termos da Lei 8.112/90? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função comissionada, ok? Mas, para impor essas sanções, eu tenho que ter procedimento prévio, procedimento administrativo prévio. Sindicância, eu posso impor sanções leves, que é exatamente advertência e suspensão até 30 dias. Ou PAD, processo administrativo disciplinar, qualquer penalidade. Mas o PAD é obrigatório nos casos de sanções graves, como a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e suspensão superior a 30 dias. Lembrem-se, a administração tem um prazo para impor as penalidades. Penalidades graves, como demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão, é 5 anos. Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, 5 anos o prazo prescricional. No caso de penalidade de suspensão, 2 anos. E no caso de advertência, 180 dias. Até a próxima.